existe solução. Não sei como você chegou, não sei como você está, mas uma coisa eu sei: existe solução. Existe solução. Existe solução. Aponta para 5 pessoas e declara: existe solução. Existe solução. Existe solução. Existe solução. Só quem crê nessa palavra aplaude o Senhor. Primeiro Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, a Bíblia diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê de comida. Que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha a ideia dela. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou preparar um alimento, vou servir ao meu filho, juntos vamos comer e depois nós vamos morrer. Essa mulher não encontrou saída. O problema que ela estava vivendo era grande, e para ela não havia solução. Mas vamos ver o que o texto fala a continuação, versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo-no aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença, por este dia, pela vida dos meus irmãos, por este mês que está começando. Nós entregamos tudo que temos e tudo que somos em tuas mãos, e nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco uma vez mais, me usa como um canal de bênção para abençoar a tua igreja. Nos dê espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação da tua palavra, em nome de Jesus. E só quem crê diz amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O texto que lemos conta uma das histórias mais impactantes da Bíblia sobre provisão e providência de Deus. A história da viúva de Serepta. E para falar melhor sobre essa história, eu quero falar um pouquinho sobre a cidade, sobre Serepta. Serepta era uma cidade fenícia localizada entre Tiro e Sidom, na costa do Mediterrâneo. Uma cidade conhecida por ser forte na metalúrgica, no comércio e no intercâmbio com outras nações. Serepta era um bom lugar para se viver, pois lá havia diversos tipos de produções. Economicamente falando, era uma cidade estável.
Porém, um dia, essa cidade viveu algo terrível. A Bíblia diz que houve uma seca. Eram tempos de escassez. E com toda essa seca, eles viveram muitas dificuldades. A viúva foi uma das pessoas daquela cidade que sofreu. A Bíblia vai dizer que ela e o seu filho não tinham mais o que comer, que eles estavam passando por muitas necessidades. E ela então tem a ideia de fazer a última refeição, buscando lenha para acender o fogo e preparar o último alimento que eles iriam consumir. Seria a última refeição deles. Depois de comer, a ideia era esperar a morte. Ou seja, para aquela mulher não havia saída. Para aquela mulher não tinha luz no final do túnel. Para aquela mulher não havia solução. E quantas vezes essa é a nossa realidade? E quantas vezes a nossa vida está como a vida da mulher, da viúva de Serepta, onde uma crise se instala, um problema aparece, uma dificuldade vem, e a gente diz: já era, acabou, não tem mais jeito. Quantos casais, quantas famílias, ao atravessarem momentos de crise, quantas e quantas pessoas olham para a sua realidade e diz: já não tem mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não consigo, eu não estou enxergando uma solução, com os meus olhos eu não posso ver. Essa mulher passou por isso, e muita gente aqui, ou quem nos assiste pela internet, talvez pode estar passando pelo mesmo momento, pela mesma coisa, pelas mesmas dificuldades, seja a escassez financeira, seja um problema com os recursos dentro de casa, ou na empresa, seja numa situação do casamento ou da família, ou quem sabe por um diagnóstico médico que recebeu, por um problema emocional. Não importa onde é o problema, o que importa é que existe solução. O que eu e você precisamos compreender de uma vez por todas é que há solução para nós, e a nossa solução tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque, meu irmão, entenda uma coisa: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Cutuca quem está do teu lado, olha no olho e diga assim: ô cabeção, para você, mas aponta, agora, sabe aquela hora de julgar a pessoa assim, sabe? Aproveita que está podendo agora, fala assim: é para você. Para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. O grande erro é porque a gente olha para os nossos problemas com a nossa ótica. Nós não podemos olhar para as nossas crises com a nossa ótica, nós temos que olhar com a ótica de Deus. Porque problema para Deus é testemunho. Problema para Deus é oportunidade. Problema para Deus não é problema, mas a oportunidade de gerar um testemunho que glorifique a Jesus Cristo. Então pare de olhar com a tua ótica, pare de enxergar as coisas com a sua forma de ver, comece a olhar com os olhos da fé, porque para Deus
impossível. Para Deus, nada é impossível. Para mim, não tem jeito. Para mim, não tem saída. Mas para Deus, tudo é possível. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. A Bíblia mostra exemplo de pessoas que não tinham soluções para a sua vida, mas que em Jesus, em Cristo, viveram milagres e milagres poderosos. Se a gente olhar, enxergando ali os 4 evangelhos, nós vamos ver pessoas que não tinham saída para os problemas diversos da sua vida, mas que buscaram em Jesus, e aquilo que era impossível se converteu num grande testemunho. Olhe, por exemplo, para o paralítico que estava diante do tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que ele estava lá há 38 anos naquela situação, e para ele já não tinha mais jeito, porque ninguém ajudava ele. Ele achava que porque ninguém ajudava, ele iria continuar a vida toda naquela forma, paralisado. Só que um dia Jesus chegou naquele lugar, e depois que Jesus chegou naquele lugar, tudo mudou. Jesus chega naquele ambiente, olha para este paralítico e diz: você quer ser curado? Em outras palavras, Jesus olha para ele e diz assim: ei, psiu, existe solução para isso aí. Ei, tá ruim, né? 38 anos desse jeito é complicado, mas existe solução. Existe solução. Existe solução. Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar inúmeros exemplos, como deste paralítico, mas também como o de Jairo. Jairo, um dos principais, não é o irmão Jairo, tá? Porque tem uma galera aí, tem gente que não entendeu. Não é o Monjaro, é o Jairo. Porque tem gente que está recebendo bênçãos. Quem está tomando, não levanta, não. Mas tá ruim agora até para emagrecer. Porque o cara que emagrece na raça, agora ninguém acredita mais nele, que ele emagreceu na raça. Tá tomando Monjaro, né? Tá complicado até para isso, até para emagrecer não dá mais. Vamos lá. Jairo, principal da sinagoga, mestre da lei. A filha dele fica doente, e ele vai ter um encontro com Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele pede para Jesus ir até a casa dele para salvar a filha que está doente. Quando eles estavam chegando na casa, vem da casa ao encontro deles algumas pessoas, e essas pessoas trazem notícias, e essas pessoas elas dizem: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu, não tem mais o que fazer, já era. Só que Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Jairo é: existe solução. Estão dizendo que morreu, estão dizendo que acabou, estão dizendo que não tem mais jeito, mas eu te digo: não temas, crê somente, porque existe solução. Estão dizendo que já era, estão dizendo que não tem mais o que fazer, mas não temas, porque existe solução. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do casamento que você acha que não tem mais jeito, eu estou falando da empresa que você acha que não tem mais solução, eu estou falando do problema que você acha que não tem como vencer. Deus me trouxe aqui para te dizer: não temas, creia somente,
frente, porque existe solução. Aleluia! O paralítico do tanque de Betesda é um exemplo, Jairo é outro exemplo, mas tem também um outro paralítico, que é exemplo para mim e para você nessa noite. Aquele paralítico que foi até a casa da sogra de Pedro, quando Jesus estava nela e havia uma grande multidão, era gente dentro, era gente fora, era muita gente, e aquele homem paralítico é levado por 4 amigos, numa maca eles conduzem o paralítico, e eu acredito que quando eles chegaram naquele ambiente, o paralítico certamente disse: pessoal, agradeço a todos, a disposição de vocês, mas não tem o que fazer, tem muita gente, não tem como chegar ali, não tem como entrar lá, não tem como a gente estar aonde Jesus está, porque há uma enorme multidão. Como que vamos acessar? Eu estou numa maca, como é que a gente vai passar no meio dessa turma toda? Certamente aquele paralítico disse que acabou. Só que a Bíblia vai dizer que os 4 amigos deram um jeito. Eles subiram por detrás da casa, subiram no telhado, quebraram o telhado e desceram o paralítico até a presença de Jesus. Sabe o que aqueles 4 amigos estavam falando? Em outras palavras, para você pode não ter jeito, para você pode não ter solução, mas nós acreditamos, existe uma saída, existe uma saída, existe uma saída, nós vamos encontrar uma solução. Existe solução, meu irmão, existe solução. Em Jesus tudo é possível, existe uma saída. O paralítico do tanque de Betesda nos mostra, Jairo nos mostra, esse outro paralítico conduzido pelos 4 amigos nos mostra. Mas existe também uma outra história que nos mostra. Frequentemente Jesus ia para Betânia. E o que Jesus ia fazer lá? Ia ver os amigos. Quem eram? Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos. Jesus era amigo deles. E frequentemente Jesus estava em Betânia para visitá-los. Um dia distante de Betânia, Jesus recebe uma notícia. Alguém diz: Lázaro está doente, está à beira da morte, vai lá visitá-lo urgente. Marta e Maria estão pedindo para o Senhor ir com urgência para aquela casa. Jesus demora 4 dias para chegar lá. Quando Jesus chega, Marta e Maria abordam ele dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o pior não teria acontecido. Em outras palavras, elas disseram para Jesus: acabou, o Senhor chegou tarde, já era, faz 4 dias que ele foi sepultado. Só que Jesus olha para ela e diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Marta e para Maria: existe solução, existe solução. Não tem casamento que esteja morto, que Jesus não tenha poder para ressuscitar. Não tem projeto que esteja morto, que Jesus não tenha poder para ressuscitar. Existe solução. Entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã. As causas impossíveis são apenas para nós, homens, porque para Deus nada é impossível. Com a sua força, com as suas condições, com as suas ferramentas, você pode até ali, mas quando Deus quer fazer o que era impossível, se converte em testemunho. Eu não sei para que eu estou pregando essa palavra, mas eu sei que Deus está falando com alguém que acha que não tem mais saída, que não tem mais solução, que acabou. Eu sei que Deus está falando com alguém que precisa de uma resposta, que precisa de um milagre. Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para te dizer: existe solução, meu irmão. Porque quando a gente está atravessando dias difíceis, como muita gente está passando agora,
a gente é bombardeado por pensamentos de desânimo. A gente é bombardeado com dardos inflamados do maligno. E ele quer levar a gente ao fracasso, ao esgotamento, a um estado emocional terrível de frustração. Ele quer nos ver no chão. E eu vim aqui para te dizer, se você não aprender a bloquear esses pensamentos, se você não aprender a viver pela fé, você tem grandes chances de estar no lugar onde o diabo deseja que você esteja. Mas se você se posicionar, se você repreender esses ataques na mente, se você crer e declarar com toda certeza, o que hoje para você é impossível, amanhã vai ser o teu maior testemunho. Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu espírito. Não é hora de desistir, não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de murmurar, não é hora de ficar paralisado, é hora de se levantar, é hora de crer, porque para Deus nada é impossível. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ô pastor, mas o meu casamento, se creres verás a glória de Deus. Mas pastor, a minha empresa, se creres verás a glória de Deus. Mas pastor, o problema que eu estou enfrentando, se creres verás a glória de Deus. Mas pastor, a dificuldade que se levantou, se creres verás a glória de Deus. Mas pastor, a porta que tem se fechado, se creres verás a glória de Deus. Mas pastor, a notícia ruim que chegou, se creres verás a glória de Deus. Mas pastor, a dificuldade que se levanta, se creres verás a glória de Deus. Nós precisamos crer, porque para nós pode ser até impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus tem poder de entrar na tua casa e mudar a tua família, converter o teu esposo, converter a tua esposa, converter os teus filhos. Deus tem poder de entrar na tua vida e fazer dela um testemunho para a glória de Jesus Cristo. Mas você precisa acreditar. Você precisa ouvir a pessoa certa. Porque a história da viúva de Serepta me ensina que vale a pena ouvir a pessoa certa. Vale a pena escutar a pessoa certa. Qual é o nosso erro? Ouvimos, mas ouvimos muitas vozes. Escutamos, mas escutamos qualquer um, qualquer voz, qualquer coisa. Irmão, já dizia alguém que eu não sei quem: ouvido não é, ouvido não é, ouvido não é pinico. Seu ouvido não é pinico. Por que você vive ouvindo qualquer coisa? Por que você permite ouvir qualquer coisa? Você precisa aprender a ouvir a pessoa certa. Olha para a viúva de Serepta. Estava atravessando o pior momento, a pior fase da sua vida. Irmão, ela não tinha o que comer. A ideia dela era pegar um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, fazer alguma coisa com aquilo, dar ao filho, comer e depois morrer. Era o pior momento, era a pior fase. Ela não tinha esperança. Só que uma pessoa chegou até ela, e ela escutou essa pessoa. Não foi qualquer pessoa, mas um profeta da parte de Deus. A pessoa certa. E quando você escuta a voz certa, o céu responde com milagres. Quando você escuta a pessoa certa, o céu responde com favor, o céu responde com graça, o céu responde com milagres. Tem gente que quer viver milagre, mas vai para o bar escutar as pessoas que estão lá. Você conhece alguém assim?
Tem gente que quer viver milagre, mas sai de um ambiente como esse e vai escutar os amigos que estão atolados na lama do pecado. Tem gente que quer viver o sobrenatural, mas tem feito do seu ouvido um pinico. Quem quer viver milagre precisa escutar a palavra certa, a pessoa certa. Porque quando você ouve a voz certa, o céu responde. Irmão, entenda uma coisa, eu aprendi isso. Ouvir a pessoa certa é um ato de sabedoria. Ouvir a pessoa certa é um ato de sabedoria. E seguir a direção certa é um ato de fé. Você não pode ouvir qualquer pessoa, você não pode escutar qualquer coisa, você não pode fazer da sua vida o que você bem acha. Você precisa seguir na direção que Deus tem para você. Você precisa ouvir e praticar a palavra de Deus, porque o céu responde com milagres. Olhe para a viúva, não tinha nada, à beira da morte. Aí vem o profeta e diz: quero água, a senhora pode pegar uma água para mim? Posso sim. Aí ela vai. Quando ela está indo, o profeta para ela e fala assim: ei, estou com fome, me dá de comer. E a resposta dela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido em casa. O que eu tenho é apenas um bocadinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E aí o profeta diz: faz um bolo, mas faz primeiro para mim, traz para mim. Irmão, preste atenção nisso. Imagina essa cena. Imagina você tem filho? Quem tem filho aqui, diga amém. Glória a Deus, muita gente, praticamente todo mundo, aleluia. Imagina você, seca, não tem comida nos mercados, não tem onde comprar alimento, sua casa, geladeira vazia, despensa vazia, os vizinhos não tem como ajudar, não tem mais nada. Imagina você, com um pouquinho, você vendo o seu filho com fome, aí você encontra um desconhecido que vai falar: faz para mim primeiro. Eu acredito que você faria assim, ó: ah, você quer? Sim ou não? Só que olha a sensibilidade dessa mulher, discernimento de espírito. A Bíblia diz que ela ouve, que ela vai para casa e que ela prepara e traz ao profeta exatamente como ele pediu. E aqui eu aprendo um outro princípio nessa história. Qual, pastor? Que promessas de Deus ou promessas divinas sempre são condicionadas a ações humanas. Promessas de Deus são condicionadas a ações humanas. Por isso nós precisamos aprender a usar a fé. Pastor, por que você está falando isso? Porque o profeta disse a ela: olha, a farinha não vai acabar, o azeite não vai terminar, Deus vai te sustentar. Ele liberou uma promessa, mas faça um bolo e entregue primeiro para mim. O profeta naquele momento estava representando a figura de Deus. Ele não era Deus, mas era um representante dele. Quando ele fala para a mulher que a farinha não termina, que o azeite não acaba, mas que ela deveria entregar primeiro para ele, ele queria ver aonde estava a fé e o coração daquela mulher. Se estava em Deus ou se estava nos bens, se estava em Deus ou se estava na provisão humana.
se estava em Deus ou se estava nas coisas. E aí a mulher, ela vai e obedece. Ela faz o que o profeta manda. Ela pega água, ela pega os pães, ela traz para ele e faz exatamente como ele manda. Por quê? Ela entendeu que para o cumprimento da promessa ela precisa de uma ação. Por isso diga comigo: receber, crer e praticar. Só as mulheres receber, crer e praticar. Só os homens receber, crer e praticar. Qual é o problema nisso tudo, pastor? É que tem gente que recebe, mas não crê. E tem gente que crê, mas não pratica. Por que muita gente não vive milagres? Porque recebe, mas não acredita, não crê. Mas pastor, tem gente que crê. Sim, mas a pergunta é: pratica? Porque eu creio na palavra, mas eu caminho em direção à palavra? Porque eu creio que Deus vai fazer, mas a questão é: eu me movo? Eu caminho? Porque não basta receber, não basta crer, é preciso praticar. Irmão, entenda algo, em nome de Jesus: Deus não tem problemas com causas impossíveis. A gente é que tem, Deus não tem problema. Deus curou paralítico, Deus ressuscitou mortos, Deus deu vista a cegos, Deus abriu os ouvidos de surdo, Deus limpou leproso, Deus fez milagres e milagres poderosos. Deus não tem problemas com causas impossíveis. Mas pastor, qual é o problema então? Deus tem problema é com falta do uso da fé. Pense bem aqui, não é sobre crer, mas é sobre praticar. Porque pastor e eu atendemos muita gente, e gente com situações diversas. De tudo que você imagina, a gente já escutou, umas coisas que só a graça do Cordeiro de Deus. E é loucura, meu irmão. E muitos dos nossos atendimentos, a gente fala assim: você tem fé? Pastor, eu sou um homem de fé. Pastor, eu sou uma mulher de fé. Pastor, minha fé é grande, eu tenho fé. Muita gente diz: não, eu tenho fé. Mas a questão é: você usa a fé? Porque uma coisa que a gente está vivendo na nossa geração, que para mim é um problema, se chama ansiedade. Como que a gente tem fé e permanece ansioso, se a fé é contrária à ansiedade? Tem gente que diz: olha, eu tenho uma fé grande, mas está desesperado diante da crise que está vivendo. Não estou dizendo que não pode se preocupar, pelo contrário, é natural. O problema é não conseguir dormir, o problema é não ter paz, o problema é querer dar cabo da sua vida, o problema é desregular o que é saudável. Irmão, entenda que a fé é contrária às angústias dessa terra, os anseios desse lugar. A fé é contrária à ansiedade. Então nunca foi sobre o tamanho da fé, mas sobre o uso da fé. O que nos faz viver milagre é usar a fé. Porque tem muita gente com fé, mas não usa, por isso não vive o sobrenatural. Tem gente que tem fé, mas não pratica a fé. Fé não é sentimento, fé é uma convicção. Não vejo saída, não vejo solução, não tem luz no final do túnel,
mas eu tenho uma palavra: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é sobre o tamanho da fé, é sobre o uso da fé. E a gente pode ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus está falando, e ele diz: porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha que interessante, o texto está dizendo: se tiveres fé como um grão de mostarda. Muita gente lê esse texto, ouve desse texto, não exatamente como ele está. Como assim, pastor? Tem gente que diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já ouviu essa expressão? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. O texto não está falando do tamanho, o texto está falando: se tiveres fé como um grão de mostarda. E isso faz toda a diferença. Por quê, pastor? Porque o grão da mostarda, ele é minúsculo. A semente da mostarda, ela é pequenininha. Eu que tenho um problema de enxergar, eu quase não vejo. Ela é pequenininha, muito pequena. Mas ela plantada, ela germina, ela cresce e se torna uma das maiores hortaliças. Então o que Jesus está dizendo não é sobre o tamanho da fé, mas é sobre como você usa a fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, que é pequeno, mas que cresce, que se desenvolve, que avança, que não para, mas que cresce, você vai viver o extraordinário. Então não é sobre ter muita fé, mas sobre usar a fé. E usar a fé é entender que é necessário se mover. Porque, meu irmão, a confirmação da fé é um movimento. Quem crê, se move. A confirmação da fé não é eu dizer eu creio, não é eu dizer eu tomo posse. A confirmação da fé não é eu dizer essa palavra foi para mim. A confirmação da fé é um movimento. Quem crê que Deus pode restaurar o seu casamento, diga amém. Mas acredite, se você não se posicionar, o casamento vai continuar o mesmo. Porque Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Tem que se mover, tem que perdoar. Tem gente que está definhando, está morrendo como a viúva de Sarepta. Não tem mais jeito. Não é porque Deus perdeu o poder, mas é simplesmente porque não se move. A confirmação da fé é o movimento. Quem crê tem que se mover. A confirmação da fé é o movimento. Pastor, eu creio que Deus restaura o meu casamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão para minha esposa, eu vou caminhar de mão dada com ela, eu vou estar junto, porque Deus vai mudar a nossa história. Pastor, eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim. Eu creio. Mês de março é o mês onde Deus vai abrir uma porta para mim. Agora, se você ficar sentado, Deus pode até abrir uma porta para você, mas sentado, você não vai encontrar ela. Está assim de gente querendo emprego, está assim de gente querendo prosperar, está assim de gente querendo viver o sobrenatural, mas a pergunta é: você está disposto a se mover? Pastor, eu quero. Pastor, é o meu sonho. Pastor, é tudo que eu mais quero. E eu creio nessa palavra. Então se movimenta. Então se levanta.
Então siga a direção que Deus tem para a sua vida. A mulher, ela acreditou na palavra que o profeta liberou. Pastor, como é que você sabe que ela acreditou? Porque ela foi para casa fazer o bolo. O homem de Deus disse: olha, eu sei que você tem um pouquinho só. Eu sei que é pouco para você e para o seu filho. É quase nada, eu sei. Mas ó, faz primeiro para mim. Porque na verdade não é para mim que você está entregando. Na verdade, você está entregando é para Deus. É para Deus. E aquela mulher, com o pouco que ela tem, ela vai para sua casa, ela prepara o bolo, ela faz o que o profeta diz. Ela deixa a sua zona de conforto, ela deixa o seu lugar de estabilidade, porque por mais que ela não tinha nada, mas ela tinha alguma coisa. E tirar um pouco do pouco é tirar muito. Ela tirou da boca do seu filho para entregar para Deus. Ela se movimentou. E quem se move, meu irmão? Quem se move? Quem não anda por vista, mas quem se move por fé. Quem não tem visão, não consegue enxergar a luz no final do túnel, mas tem a capacidade de se mover por fé. Quem não está vendo saída, mas sabe que existe solução. Quem se move, certamente viverá o extraordinário. Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. E eu quero que você pegue na mão dela. E também quero que você olhe no olho dela. E eu quero que você convide ela a ficar de pé. Diga: vamos nos levantar.